Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda às nossas aulas. Meu nome é Isabela, eu estou cursando Geografia na Uninter e, como processo do nosso estágio, estamos apresentando 4 aulas relacionadas ao nosso curso. Hoje, nós vamos falar sobre as ciências humanas e suas tecnologias, com ênfase em geografia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a divisão da geografia e eu conto com a sua participação. Já peço que, se você gostar do vídeo, por favor, dê um like ou então comente. Para nós, a sua participação é extremamente importante. Eu e a minha colega Isabor Misa estaremos aqui observando os comentários a fim de te ajudar a responder as suas dúvidas, questionamentos ou qualquer outra sugestão que vocês tenham a respeito das nossas aulas. Vamos começar? Eu espero todos vocês! Hoje nós vamos falar sobre a geografia. E é importante falarmos um pouquinho sobre a construção da geografia como ciência. A geografia é uma ciência que foi construída ou desconstruída ao longo dos anos. Isso ocorreu pelo fato de que, ao longo do tempo, essa ciência passou por diversas alterações em relação às correntes filosóficas e aos processos históricos vividos pelas sociedades. Ao longo de toda essa transformação, os conceitos chaves que norteavam o estudo da geografia renovaram-se, alterando a abrangência dessa área de estudo. Região, território, lugar, paisagem e espaço são os principais conceitos chaves que fizeram parte dessa desconstrução. A geografia ficou conhecida como geografia tradicional do período que se estendeu de 1870, quando essa ciência foi institucionalizada nas universidades europeias, até 1950. Nesse período, foram privilegiados os conceitos região e paisagem como objetos de estudo da geografia. Portanto, o espaço, nesse momento, não era um conceito-chave para o estudo geográfico. Em meados dos anos 50, no período pós-guerra, no qual o mundo experimentava o aparecimento de diversos avanços tecnológicos, surgiu uma nova geografia. Nesse período, o conceito-chave espaço passou a orientar o pensamento geográfico. Todo o estudo geográfico anterior a essa época pregava a neutralidade, sem se preocupar com os problemas sociais, pois acreditavam que esses problemas não deveriam ser estudados por geógrafos. Surgiu então o que ficou conhecido como geografia crítica, que acreditava que os geógrafos deveriam engajar-se politicamente, ou seja, não desvincular a produção científica do contexto histórico. O espaço, então, passou a ser visto como espaço social, no qual se estabelecem as relações entre a sociedade e o meio. O principal representante dessa corrente filosófica no Brasil foi o geógrafo Milton Santos. As correntes da geografia, conhecidas como humanista e cultural, surgiram nesse mesmo período. Contudo, apresentaram uma nova noção de espaço. O espaço vivido, no qual se destacam as experiências vividas e os aspectos subjetivos. Assim, o conceito-chave deixou de ser espaço e tornou-se lugar. O lugar representa, então, a subjetividade, as experiências, o cotidiano, a ligação da sociedade com o meio por meio do simbólico.
A geografia, portanto, é palco de diversas discussões a respeito do seu objetivo de estudo, visto que, ao longo dos anos, essa ciência passou por períodos de construção e desconstrução de seu pensamento. Bom, e é com esta pequena introdução que nós vamos iniciar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a divisão da geografia e suas subdivisões. Acho importante destacar que o conhecimento geográfico, ele vai muito além de países e capitais, por exemplo, como muitas pessoas ainda acreditam. Dentro da ciência geográfica, nós temos vários ramos, vários objetos de estudos e várias áreas do conhecimento acabam se encontrando de forma interdisciplinar. Ao estudar geografia, estamos entendendo o mundo que nos cerca e as pessoas, as relações sociais, as modificações entre homem e natureza e principalmente a grande modificação que o homem faz no espaço, ao construir prédios, ao habitar, ao conviver com os animais. Tudo isso é extremamente importante entendermos e estudarmos. Então, eu convido a você que agora venha participar da nossa aula sobre a divisão da geografia. Seja muito bem-vindo e vamos começar. Divisão da geografia. A geografia é uma área do conhecimento bastante complexa, abordando temas tanto ligados ao meio natural quanto relacionados à sociedade. Por esse motivo, tradicionalmente, ela é dividida em geografia humana e geografia física. Mais à frente, veremos melhor essa distinção, que para quem começa a estudar agora, pode até ficar um pouco confuso, mas logo mais passamos a compreender melhor essas subdivisões. Essa divisão teve o objetivo de gerar uma especialização do conhecimento, visando a evolução da geografia como ciência. Essa é uma exigência do capitalismo industrial, que fomentou a divisão do conhecimento em ciências para atender à divisão do trabalho. Mas como assim? Acredito que você esteja se perguntando. Relação entre a divisão das ciências e a divisão do trabalho. Divisão do trabalho corresponde à especialização de tarefas com funções específicas, com finalidade de dinamizar e otimizar a produção industrial. Esse processo produz eficiência e rapidez ao sistema produtivo. A divisão do trabalho faz com que o trabalhador adquira, com a tarefa repetitiva, uma agilidade maior e, com isso, fique treinado na execução de seus movimentos, provocando assim uma diminuição no tempo gasto. O resultado é o aumento da produção em todo o período de trabalho. A divisão do trabalho favorece a vida em sociedade, pois cada indivíduo tem sua função na estrutura social, desempenha algo que é necessário e útil para si e para as outras pessoas. Apesar de esse processo organizacional produzir um aumento na produtividade, ocasiona também
o surgimento de trabalhadores alienados quanto ao processo produtivo. Isso quer dizer que o trabalhador conhece somente uma única etapa da produção, tornando-se muito limitado. O ideal é possuir funcionários dotados de capacidades distintas, o que favorece a flexibilização funcional. Por esta razão, é importante dar atenção para ambas as áreas, para ambas as subdivisões. Não há sentido em conhecer tudo sobre a geografia física e nada sobre a geografia humana, não é mesmo? Diante da necessidade de se ter uma visão mais abrangente da realidade, é indispensável a superação dessa dicotomia. E, pessoal, na verdade, a geografia é uma só. Agora sim, nós vamos saber exatamente qual conhecimento cada área abrange. Venha comigo. Geografia física é a parte do conhecimento geográfico que aborda os aspectos relacionados ao quadro natural existente na superfície terrestre. Como vocês podem observar nas imagens que estão aparecendo nos slides. Mas mesmo assim, o conceito ainda pode ficar um pouco vago. Como assim quadro natural existente na superfície terrestre? O que isso quer dizer? Subdivisões da geografia física. Como a natureza apresenta vários elementos e fatores, a geografia física se subdivide em hidrogeografia, geomorfologia, biogeografia, climatologia, pedologia e espaço cartográfico. Bom, eu acredito que você já tenha ouvido falar de pelo menos um item dessa lista, não é? Agora vamos conhecer um a um. Geomorfologia. A geomorfologia é um conhecimento que tem por objetivo analisar as formas do relevo, buscando compreender os processos pretéritos, ou seja, os processos passados e atuais, responsáveis por sua formação e evolução. Para resumir, é o ramo da geografia física que estuda as formas do relevo terrestre atuais e investiga a sua origem e evolução. Climatologia. A climatologia é um dos ramos da geografia física que estuda o clima, sendo um conhecimento muito importante, pois influencia na fisionomia da paisagem, além de interferir em diversas atividades humanas. Quem nunca adiou algum programa por conta do clima, que diga agora. Esse ramo é extremamente importante para todos nós. Hidrogeografia é a área da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, os rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Diante de toda essa extensão aquática, a hidrogeografia realiza o estudo da morfologia das águas oceânicas, a distribuição da água doce na superfície terrestre, a geomorfologia fluvial, as regiões hidrográficas, a formação e características dos rios,
além, é claro, do uso das águas para geração de energia elétrica. Pedologia. Acreditem, algumas pessoas podem achar que se trata sobre os estudos dos pés, mas não é. Atenção, pessoal! A pedologia é a parte da geografia referente ao estudo dos solos. Tem por objetivo o esclarecimento da gênese do solo e de todos os processos e fenômenos que nele ocorrem. As informações geradas por esses estudos pedológicos, além de sua utilização pelos demais ramos da ciência do solo, encontram aplicação nas mais diversas áreas da ciência, como agronomia, geologia, engenharia, arqueologia, biologia, medicina e outras mais. A pedologia é uma área de pesquisa desafiadora, pois trata da formação e distribuição espacial dos solos na paisagem, com suas implicações socioambientais. Biogeografia. A biogeografia estuda a distribuição geográfica dos seres vivos na superfície terrestre, merecendo destaque as plantas, fitogeografia, e os animais, zoogeografia. É uma ciência que estuda o padrão de distribuição de organismos na Terra, bem como as variações nesse padrão que ocorreram no passado e ainda ocorrem no presente. Os biogeógrafos tentam compreender o porquê de determinada espécie viver ali. Sendo assim, ela é uma ciência baseada muito mais na observação, analisando padrões e fazendo comparações. Outro fato interessante sobre a biogeografia é que cada trabalho requer uma grande busca bibliográfica, pois se faz necessário analisar coletas e espécies identificadas anteriormente. Geografia humana. Agora, nós vamos falar sobre a geografia humana. A geografia humana analisa as ações e transformações geradas pela sociedade, tanto em nível local quanto em escala global, no espaço geográfico, como dá para observar nas imagens do slide. Subdivisões da geografia humana. Como a sociedade apresenta várias maneiras de provocar mudanças no espaço geográfico, a geografia humana basicamente se subdivide em geografia urbana, geografia econômica, geografia cultural, geografia regional, geografia agrária, geografia política, geografia do turismo, geografia da saúde e geografia da população. Geografia urbana é o ramo da geografia humana que estuda o crescimento das cidades, a urbanização e outros aspectos específicos da dinâmica dos espaços urbanos. É a área do conhecimento geográfico responsável pelos estudos das cidades e do meio urbano, analisando, descrevendo
e refletindo sobre temas como a urbanização, metropolização, formação das médias cidades, desigualdades no espaço das cidades, entre inúmeros outros casos e tipificações. Em resumo, podemos dizer que a geografia urbana tem como objeto de estudo o espaço urbano. Geografia agrária. A geografia agrária é a parte da geografia humana que estuda tanto a ocupação do solo pela agricultura e pela pecuária, quanto o crescimento econômico das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural. A geografia agrária é a ciência que estuda a terra e as suas formas de exploração e cultivo, ou seja, o desenvolvimento da agricultura. O nascimento dessa atividade se deu lá na pré-história, há milhares e milhares de anos, quando o homem entendeu que criar plantas e domesticar animais eram meios fundamentais de sobrevivência. Geografia da população. A geografia da população estuda a distribuição, a estrutura, as migrações e o crescimento da população local e mundial. Também estuda os seguintes tópicos observados através do tempo e do espaço: fenômenos demográficos, por exemplo, natalidade, mortalidade, taxas de crescimento, e através do espaço e do tempo, por exemplo, crescimento ou diminuição dos números da população. Geografia econômica. A geografia econômica estuda a localização das atividades econômicas e as transformações que a economia provoca no espaço geográfico e na sociedade. Merecem destaque temas como a globalização e os blocos econômicos. Também compreende a lógica da produção e distribuição das atividades econômicas. Além disso, ela visa entender a influência dessas manifestações produtivas sobre o espaço geográfico e as interferências que o meio realiza sobre elas. Podemos considerar que o espaço geográfico, tanto no meio urbano quanto no meio rural, é essencialmente produzido, ou seja, é construído pelas práticas humanas. O estabelecimento dessas práticas está, quase sempre, relacionado à manifestação de condutas no meio financeiro e tecnológico que irão sustentar essas ações de impacto. Geografia política. É um ramo que se dedica ao estudo da interação entre política, relações de poder e o território. Analisa as razões dos conflitos e das alianças existentes entre as nações. Se dedica ao estudo da interação entre política e o território, nomeadamente no que diz respeito à administração. A geografia política moderna reflete as características políticas frente aos aspectos socioeconômicos no âmbito local, regional, nacional e internacional.
Outra divisão possível da geografia está relacionada à escala de análise e abordagem. Dessa forma, muitos geógrafos consideram a geografia dividida em geografia geral e geografia regional. Vamos ver no próximo slide o que isso significa exatamente? Geografia geral. Ao contrário da regional, a geografia geral estuda aspectos mais abrangentes, enfatizando a compreensão de fatores ou princípios que transformam todo o espaço geográfico. Abarca os temas relacionados com a interação entre a sociedade e a natureza e a transformação do espaço por meio do trabalho humano. Basicamente, a geografia geral, ela é muito mais abrangente e acaba pegando bastante dessas subdivisões, pois se formos observar, é possível trabalhar em todas essas subdivisões a geografia geral, assim como a geografia regional, que veremos mais a seguir. Compreender o fenômeno da globalização e a influência das grandes empresas em escala mundial é um exemplo de estudo da geografia geral. Por fim, veremos a geografia regional. A geografia regional estuda a organização do mundo em áreas homogêneas, ou seja, em regiões. Essa homogeneidade pode ser resultado de fatores naturais, sociais ou culturais. É o estudo das regiões ao redor do mundo na busca de compreender e definir as características únicas de uma região em particular, que consistem de elementos naturais e humanos. É dada atenção também à regionalização, que cobre as técnicas de delineação do espaço em regiões. Compreender as características e o processo de produção de cada complexo regional brasileiro é um exemplo de estudo da geografia regional. Agora, antes de finalizar a minha parte da aula, eu gostaria de fazer uma pequena revisão sobre o que nós já vimos hoje. Começamos pela divisão da geografia entre a geografia física e geografia humana. Depois, vimos um pouquinho mais sobre a relação entre essas divisões das ciências e a divisão do trabalho. Depois, trouxemos então a comparação da geografia física com a geografia humana, que é bem específica se observarmos os slides e as imagens. E claro, sempre é bom lembrar que geografia é uma só. Apesar das várias subdivisões existentes, a geografia ainda assim é uma ciência única e cada subdivisão, cada tópico merece ser devidamente estudado, merecem ser dadas as devidas atenções a esses vários tópicos e subdivisões tão importantes para essa ciência. Depois, vimos um pouquinho mais sobre a geografia física. E claro, não podemos deixar de fora as suas várias subdivisões. Passamos pela geomorfologia,
climatologia, hidrogeografia, pedologia, biogeografia. E então chegamos até a geografia humana, que, claro, novamente relembrando, analisa as ações e transformações geradas pela sociedade, tanto em nível local quanto em escala global no espaço geográfico. A geografia humana também fica muito clara quando observamos as imagens que inserimos no slide. Claro, também abordamos um pouquinho as várias subdivisões da geografia humana. Então, nós vimos a geografia urbana, geografia agrária, geografia da população, geografia econômica, geografia política. E claro, também vimos um pouquinho da diferenciação entre o que seria a geografia geral e a geografia regional. Então, nesse slide temos a geografia geral e neste outro nós temos a geografia regional. Bom, assim termina a primeira parte dessa aula tão interessante. Convido vocês agora a prestar atenção na próxima parte da aula com a professora Isabor. Nos vemos na segunda aula. Espero todos!